Bom dia, boa tarde. Hoje iniciaremos nosso trabalho falando sobre países africanos de língua portuguesa e literatura africana, começando pela Angola. A Angola foi dominada por Portugal durante muitos anos, do século XV ao século XX, conseguindo a independência apenas em 1975. Por lá, além de ter o português como a língua oficial, os angolanos ainda usam o quimbundo como segunda língua étnica. A capital, Luanda, é repleta de belezas naturais e paisagísticas. Em segundo, vem Moçambique. Moçambique foi colonizado em 1498 e se tornou independente em 1975. Além do português, o país também conta com outros idiomas falados, como Makua, Tsonga e Sena. Moçambique é conhecido também pelas suas belas praias paradisíacas. O país em terceiro lugar é a Guiné-Bissau. Localizado no norte do continente africano, além de falar português também, utiliza outras línguas no seu dia a dia, como o crioulo da Guiné-Bissau, manjaco e o mandinga. O país conquistou a independência em 1973 e o turismo se destaca devido às suas belezas naturais. O quarto país é Guiné Equatorial. O país foi colonizado pelos portugueses em 1471 e atribuído anos depois à Espanha, em 1778, ficando definitivamente livre em 1968. A Guiné Equatorial tem o português como língua oficial, junto com o espanhol e o francês. Algumas das atrações turísticas do destino são a ilha de Bioko e as praias das ilhas Elobe. Em quinto lugar vem o Cabo Verde. Cabo Verde é um dos países que falam português também. Localizado próximo à costa africana, o destino tornou-se independente de Portugal em 1975. O lugar conta com praias estonteantes, parecidas com a dos Caribe. Além disso, a população ainda usa outros idiomas, como o francês, o inglês e o crioulo cabo-verdiano. E em sexto e último lugar, São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe também conquistou a independência em 1975 e, além dos portugueses, fala crioulo e são tomense. O país possui uma variedade de belezas naturais impressionantes, como cachoeiras, florestas, praias e vulcões. Agora falando sobre a literatura africana há um segmento de obras produzidas em língua portuguesa. A literatura africana em língua portuguesa apresenta características próprias conforme o período de produção. As produções literárias em língua portuguesa estão inseridas em 3 períodos, sendo eles colonial, que teve como característica a forte influência da literatura europeia, a abordagem de costumes tradicionais da África e a reprodução de padrões da cultura clássica. No período pré-independência, as suas características mudaram um pouco, sendo elas o nacionalismo, o realismo social, o folclorismo e a identidade negra. Já no pós-independencial, características como resgate da ancestralidade, valorização da cultura africana e uso de idiomas nativos marcaram o período. A literatura africana tem uma história pontuada em longa tradição oral. Inicialmente, as histórias eram contadas apenas oralmente, sem um registro escrito. Os colonizadores portugueses começaram a desenvolver um sistema educacional nas colônias africanas apenas em torno do século XVIII. A ideia apenas se consolidou no século XIX. Agora vamos falar sobre alguns autores e suas obras. Terra Sonâmbula é um romance do escritor moçambicano Mia Couto. O livro foi publicado pela primeira vez em 1992 e conta a história do menino Mundinga e do velho Tuair, que, fugindo da guerra civil, acham abrigo em um machimbum, um ônibus, abandonado em uma estrada. Maiobe é o romance mais famoso do Papatello e conta a história de Sem Medo, comandante sem um grupo de guerrilheiros do Movimento Popular da Liberação da Angola, MPLA. O herói luta pela independência da Angola, colônia portuguesa, e seu grupo combate a extração de madeira da floresta do Maiombe, realizado por trabalhadores angolanos a serviço dos colonizadores. Eu vou falar sobre personalidades negras que se destacam, começando com Martin Luther King, que se destacou nos Estados Unidos e foi responsável por liderar movimentos de direitos civis e promover a luta pelos direitos iguais das pessoas negras. Em sequência, eu digo sobre o Nelson Mandela, que se destacou na África do Sul, sendo um ícone na luta contra o apartheid, sendo o primeiro presidente negro da África do Sul, promovendo em seu mandato a reconciliação racial. Agora eu vou falar sobre o Zumbi dos Palmares, que acabou se destacando no Brasil, sendo o líder dos quilombos, sendo um grande nome na luta contra a escravidão da época e liberdade dos negros. Agora eu falo sobre o Malcolm X, que se destacou nos Estados Unidos, sendo um defensor dos direitos dos negros e um grande nome que influenciou no empoderamento da cultura dos negros. Vou falar agora sobre o Abdias do Nascimento, que se destacou no Brasil, sendo um grande nome que valorizou a cultura afro-brasileira e foi o fundador de um teatro experimental dos negros. Vou falar agora sobre a Marielle Franco. Como brasileira, ela se destaca no Brasil, sendo conhecida por ser uma vereadora que era ativista dos direitos humanos e foi um grande nome na luta contra a violência e discriminação sofrida pelos negros
sendo principalmente favelas do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar do Webb Du Bois, que foi um sociólogo americano que era ativista, sendo responsável por ser o cofundador da NAACP e contribuiu para a pesquisa e conscientização sobre questões raciais nos Estados Unidos. Em sequência, vou falar da Ângela Gomes, que foi uma ativista portuguesa, tendo lutado pelo direito das pessoas negras e contra o racismo em Portugal. Falando agora do Vinícius Júnior, que é um jogador de futebol brasileiro que tem um grande destaque contra o racismo sofrido no futebol e na sociedade. E sua importância na valorização dos negros na sociedade. E por último, vou falar do Steve Biko, que acabou se destacando na África do Sul, sendo líder do movimento de consciência negra. Ele desafiou o apartheid na África do Sul e defendeu o orgulho e a identidade negra. É isso, muito obrigado a todos. Bom dia, pessoal! Agora eu vou falar um pouco mais sobre o tópico 10, onde diz sobre os países africanos de língua inglesa e os impactos da colonização. A colonização inglesa exerceu um impacto profundo em diversos países da África, moldando aspectos cruciais de suas culturas, religiões, economias e sistemas educacionais. Nós vamos falar de apenas 3 países, mas são mais de 10 ao todo. Bom, o primeiro país que vamos falar é a África do Sul. A colonização inglesa na África do Sul teve um impacto duradouro na cultura do país. Uma mistura de culturas indígenas com influências britânicas, comprovadas em uma sociedade multicultural e multilingüe. O inglês tornou-se uma língua extensamente falada em muitos elementos da cultura britânica, como o sistema legal, o sistema de educação e o sistema parlamentar, que foram adotados. A religião também foi afetada, com o cristianismo, em sua maioria protestante, se tornando uma crença dominante. A economia sul-africana foi reconfigurada para atender às necessidades britânicas, como a exploração de minerais e a agricultura, especialmente a criação de gado. A educação teve influência britânica, com a implementação de um sistema de ensino ocidental e o estabelecimento de instituições de ensino superior, que seguem os modelos britânicos. Bom, o próximo e segundo país que vamos falar é o país de Gana, onde a colonização britânica em Gana também teve um impacto significativo na cultura, religião, economia e educação. A cultura tradicional ganense coexistiu com elementos britânicos, resultando em uma sociedade onde tradições indígenas e práticas britânicas coabitaram. A religião cristã, predominantemente e protestante, se manteve durante o período colonial, e Gana se tornou um importante centro de missão, o que contribuiu para a difusão da cristandade. No campo econômico, a economia ganha foi reorientada para atender às necessidades coloniais britânicas, com ênfase na produção de cacau, ouro e minerais. Isso influenciou o desenvolvimento econômico do país. O sistema educacional foi moldado segundo o modelo britânico, com escolas e universidades opcionais com currículos ocidentais. Bom, e terceiro e último país que vamos falar é a Uganda. Na Uganda, a colonização britânica trouxe mudanças culturais substanciais. Os britânicos introduziram novos sistemas de governo e leis que alteraram as estruturas tradicionais de poder e autoridade. Isso teve um impacto nas dinâmicas culturais e sociais do país. O cristianismo, também em sua maioria protestante, foi divulgado pelos missionários britânicos, tornando-se uma religião predominante em Uganda. Essa influência religiosa ainda é evidente na sociedade ugandense. A economia ugandense foi reconfigurada para atender aos interesses britânicos, com a produção de culturas como café e algodão. A educação foi moldada de acordo com o modelo britânico, com a introdução de escolas e universidades ocidentais que ensinavam inglês.